Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vivemos neste final de semana o segundo domingo do tempo comum, porque segundo a tradição da liturgia, o primeiro domingo do tempo comum é o domingo do batismo do Senhor. Como no Brasil, o dia dos Reis Magos, a Epifania, passa do dia 6 para o domingo, então o domingo passado foi dia da Epifania do Senhor, ou dos Reis Magos, e o batismo do Senhor passou para segunda-feira. Com a festa do batismo do Senhor, nós concluímos o tempo do Natal. E na terça-feira, nós começamos o tempo comum durante o ano com a primeira semana. E agora já é o segundo domingo, tempo comum. Nós somos convidados, portanto, meus irmãos e irmãs, a viver com a igreja o ano litúrgico. Nós estamos no ano B, na liturgia dominical, onde o evangelho preferencialmente é de São Marcos, nem sempre o é, mas preferencialmente é de São Marcos, é mais curto, haverá algumas inserções durante o ano para poder dar conta do ano todo, mas cada 3 anos praticamente, entre as 3 leituras dominicais, nós teremos lido toda a Bíblia na liturgia dominical. Lembrando que a liturgia durante a semana segue outro esquema. De segunda a sábado, nós temos na primeira leitura o ano par e o ano ímpar, e o evangelho é sempre o mesmo. De tal maneira que também quem segue as leituras durante a semana, ao final de 2 anos, já teremos lido toda a Escritura também, toda a Bíblia Sagrada. Juntamente com as orações dos Salmos, juntamente com os vários textos, ou seja, é uma oportunidade de nós estarmos lendo de uma maneira litúrgica, porque as leituras são escolhidas de tal maneira que elas se interpretam entre si. A profecia do Antigo Testamento, ela é realizada no Novo Testamento, no Evangelho, e depois a igreja nas cartas de Paulo, nas cartas apostólicas, enfim, naquilo que vai acontecendo nos Atos dos Apóstolos, nos ajudando a ver toda essa ligação entre a profecia, entre a realização e a nossa caminhada. Portanto, é uma maneira muito rica de ler a Escritura e o Salmo de resposta que vai nos ajudar a rezar diante da palavra que nós ouvimos. Portanto, a importância de rezar a liturgia, de escutar a palavra de Deus na liturgia, de termos ouvidos abertos para acolher, além daquilo que nós lemos nas reuniões de círculos bíblicos, nas reuniões que nós temos aqui a colar, a palavra de Deus que lemos também em particular, enfim, tantas oportunidades nós vemos a nossa vida iluminada pelo Senhor. E nós, ao iniciarmos agora o segundo domingo, tempo comum, nós vemos esse tempo que vai entre o Natal e a Quaresma, é um tempo mais curto. Entre o Natal e a Quaresma, teremos essa de ver realmente os primeiros momentos do mistério da encarnação. O Senhor que se apresenta a nós e começa a chamar seus discípulos e, ao mesmo tempo, nos convida a segui-lo cada vez mais. E é um pouco esse o texto desse segundo domingo, tempo comum. A leitura do Evangelho de João, começamos já com João, não com São Marcos, mas é São João. João estava, de novo, com 2 dos seus discípulos, aqui se trata de João Batista, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. João, aquele que preparou os caminhos do Senhor, e aponta Jesus, esse é aquele que eu estou anunciando. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou aos 2 discípulos de João: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, quer dizer mestre, onde moras? Cristo respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. João aponta Jesus. Ele veio para anunciar Jesus. E os discípulos de João começam a seguir a Jesus. E quiseram estar com Jesus. Antes de ser algum trabalho para fazer algo, é estar com Cristo. Isso é uma lição para nós também, que muitas vezes queremos trabalhar muito, mas esquecemos de estar com Cristo, de viver com Ele, de morar com Ele.
Mestre, onde moras? Vinde morar comigo. Estejam comigo. Foi isso que Jesus pediu aos discípulos de João para estar com ele, para aprender aos pés do Mestre, seguimento dele. E é interessante, meus irmãos e irmãs, que isso é marcante, que diz a leitura aqui de João, do Evangelho de João, que era por volta das 16h. Até mesmo o horário em que se encontraram com Cristo ficou marcado na sua vida. Ou seja, o encontro com Jesus marca a nossa vida, a circunstância, a hora, marca profundamente. E aí continua a descrição. André era um deles, era irmão de Pedro, de Simão Pedro. Era um dos dois que ouviram a palavra de João e seguiram a Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, quer dizer pedra. Portanto, meus irmãos e irmãs, quem encontra o Senhor, logo quer que outros também o encontrem. É essa a experiência da missão, de ser discípulo missionário. João aponta, aqueles discípulos de João seguem a Jesus, vão morar com ele, vão estar com ele, e ter encontrado o Messias, o Salvador, logo vai apresentar a outro, como André apresenta a Simão Pedro, a Cefas. Apresenta, encontramos o Messias. Essa experiência da igreja que nós somos chamados a ter cada vez mais, a encontrar o Senhor, e por mais que nós o encontremos, temos muito a encontrar ainda, e logo anunciar para os outros, como uma proposta, encontramos. Deus existe, eu encontrei. Encontrei Jesus Cristo, Salvador. É Ele que eu anuncio. É Ele que está vivo, presente no meio de nós. Esse é o primeiro momento, querigma. Depois nós vamos conhecer um pouco mais seus ensinamentos, a sua infância, a sua mãe, para primeiro encontrar o Senhor. Encontramos o Messias. É interessante ver também, meus irmãos e irmãs, que a leitura primeira desse segundo domingo do tempo comum, livro de Samuel, ele fala, gente, de Samuel, que aprendeu a escutar a voz do Senhor. Isso é o Antigo Testamento. Estava dormindo no templo, e onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, ele respondeu, eis-me aqui, e correu para dentro de Eli, e disse, tu me chamaste, aqui estou. Ele falou, não fui eu que te chamei, pode voltar a dormir. Assim aconteceu uma segunda vez, e aconteceu uma terceira vez. E aí, Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel, volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás, Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes. E ele respondeu, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E Samuel crescia, o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma das suas palavras. Nós vamos aprender a escutar o Senhor. Aqui é um outro aspecto. Aqui, realmente, Eli tem essa missão de educar Samuel, um adolescente, jovem, dizer que aquela voz que está chamando Samuel, Samuel, é o Senhor que está chamando. Responda ao Senhor que o chama. Aí está também toda aquela questão da iniciação cristã, daqueles que estão junto às pessoas, para ajudar a pessoa a discernir a vontade de Deus, a ouvir a voz do Senhor e responder o seu sim. Fala, Senhor, que teu servo escuta. É nesse aspecto que nós precisamos de catequistas, de introdutores, de pessoas que têm essa sabedoria de estar um pouco mais à frente para ajudar os mais jovens a discernir que é o Senhor quem está chamando. E que está chamando para estar com Ele, para viver com Ele, como no caso de Samuel.
E aqueles que são chamados, meus irmãos e irmãs, são chamados a seguir Jesus Cristo, a buscar o Senhor como Messias e Salvador, a anunciar para os outros e a testemunhar com uma nova vida. E a segunda leitura desse segundo domingo do tempo comum nos fala que essa nova vida vai em contradição com aquilo que o mundo ensina, porque traz valores diferenciados. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, segunda leitura, ele fala da questão de viver de acordo com a santidade desse segmento do Senhor. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Porventura ignorais que os vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer, fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Portanto, meus irmãos e irmãs, ao iniciarmos o tempo comum durante o ano, entre o Natal e Quaresma que vivemos, nos fala desse chamado do Senhor, da vocação de seguir a Jesus Cristo como Messias. Sabemos discernir a voz de Cristo em nossa vida e, ao mesmo tempo, de termos um comportamento de acordo com o seguimento dele. No mundo complicado de hoje, falar disso pode parecer absurdo, porque se ensina exatamente o contrário disso tudo. Há toda uma situação hoje em que, em nome de arte mal entendida, em que, em nome de tantas outras situações, se tenta tirar esses valores cristãos da criança, do adolescente, do jovem, e que uma maneira de mentir para as pessoas e levá-las a andar no caminho do erro e do pecado e do mal, e não de verdadeira libertação, mas de destruição do ser humano. Portanto, saibamos escutar a voz do Senhor, saibamos discernir a sua voz e vamos ver como consequência o coração será transformado, será mudado. Temos um coração novo, uma vida diferenciada, para vivermos a nossa vida de fé cada vez mais. Vá à missa nesse final de semana, participe, escute com atenção a palavra de Deus, acolha a palavra, deixe que Deus fale ao seu coração pela palavra que te é proclamada e anunciada. E nós, aqui no Rio de Janeiro, iremos continuar rezando com vocês. E vocês rezem por nós, que estamos nos preparando para o próximo dia 20. Temos o dia de São Sebastião e estamos dentro da nossa trezena de São Sebastião, te anunciando para que muitas pessoas nessa grande cidade possam seguir Jesus Cristo, possam discernir a sua voz, possam viver uma vida de acordo com o Evangelho, como tem muita gente que assim o faz. Com muita gente, pessoas muito santas que assim vivem e que são chamados justamente, meditando essa grande cidade, a testemunhar o Senhor Jesus Cristo como aquele que vem te dar a verdadeira vida, a verdadeira alegria para as pessoas e para esse mundo. Um dos quais é o nosso padroeiro São Sebastião, que na sua juventude, na sua profissão, soube, por causa de Cristo, dar a sua vida. Não renunciou a nada, mas testemunhou até o fim com a sua vida, que o seguimento de Jesus Cristo é o mais importante para toda a história. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.